Olá, tudo bem? Espero que sim, né? A vida tem os seus percalços, né? Mas maiores são as nossas vitórias do que as nossas derrotas. Isso é uma realidade. Então, de novo, eu espero que todos nós, né? E eu vou me incluir aqui, por que não? Não quero ficar de fora disso, não. Então, todos nós tivemos um bom dia, uma boa semana. Hoje, a partir de hoje, quero dizer, nós iremos abordar a questão do dízimo. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Então, se você tem 10 reais, R$ 1 é dízimo. Então, 9 partes é sua, 9 partes é sua e uma parte é de Deus. Olha que sociedade bacana, né? Você ganhou 10 reais, você dá R$ 1 de dízimo e 99% é seu. Que maravilha. Como Deus é bom, né? Mas o dízimo também não é para fazer uma barganha com Deus, né? O que realmente se faz, se pensa que dando o dízimo, ou seja, devolvendo o dízimo, porque não é dar, porque já é de Deus, né? Certo? O dízimo não é para ser dado. O dízimo já é de Deus. Nós apenas devolvemos aquilo que já é dele. E nós só podemos devolver o dízimo quando temos trabalho. Caso não haja trabalho, não devolve-se o dízimo e não está cometendo nenhum pecado. Agora eu digo a vocês, de onde surgiu o dízimo? Com quem surgiu? A primeira pessoa que se tem notícia é Abraão. Mas para Abraão devolver o dízimo, ele herdou do seu pai, que herdou do pai dele. E assim se formou uma corrente. Como é que Abraão sabia sobre o dízimo? Naquele tempo lá havia chamada tradição oral. A história era contada oralmente. Certo? Então Abraão, ele se envolveu ali numa batalha, não vou contar em detalhes, né? Para não ficar grande. Ele se envolveu ali, assim, numa batalha e tomou parte de um povo. E houve ali uma grande conquista. Naquele tempo lá, quem ganhava a batalha ficava com seu despojo, ou seja, com tudo aquilo que ele venceu, trazia para ele. E o que aconteceu ali, quando Abraão ganhou aquela vitória juntamente com os outros? Abraão é um homem de guerra. A partir desse conceito, né? Isso está lá no capítulo 14, mas se nós formos ler os versos anterior, vamos saber que Abraão se envolveu numa guerra para defender um lado contra o outro lado. Como estava dizendo, a pessoa que ganhava a guerra ficava com tudo que ela tem. Ficava com tudo. Iremos fazer uma série. Essa aqui é a primeira, certo? Então, a partir de agora, eu vou trabalhar a questão dos dízimos, né? Hoje é a primeira parte. E para começar, a gente começa do começo. Fui redundante. O dízimo, ele já começou 500 anos antes. E nem mesmo havia levita, né? Porque o dízimo era para os levitas, que eles não tinham trabalho. Eles viviam daquilo que entrava no tesouro do templo, que eram os dízimos.
Ali tinha o sacerdote, tinha os levitas, não tinha só sacerdote. Havia ali uma equipe que trabalhava de ponto exclusiva para o templo. Tinha até rachadores de lenha. Esse pessoal vivia do dízimo. Certinho? Falei direitinho? Então aqui eu quero pegar só o verso principal. O verso principal. Então, nessa guerra que houve ali, em que Abraão ficou com os despojos, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu vou ler aqui na íntegra esse versículo do capítulo 10, o verso 20. Eu quero ler do verso 18 em diante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Bendito ele, Abraão disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja Deus Altíssimo. Olha que fora aqui, que entregou aos teus adversários nas mãos, e de tudo lhe deu o dízimo. Então Abraão, a vencer os adversários, pegou os seus despojos e de tudo o que sobrou, que era o despojo, e devolveu o dízimo. Para quem? Para Melquisedeque. E naquela época, havia o povo de Deus? Não. Abraão não era judeu. Os judeus descenderam de Abraão, mas ele mesmo não era judeu. Conforme diz lá em Gênesis 12, verso 1, fala que Abraão fora chamado para ser pai de uma nação inteira. E seria como se fosse areia no mar. Né? Então fala aqui que Abraão deu dízimo de tudo. E para quem? Para Melquisedeque. E de novo, naquela época não existia o povo judeu, o povo hebreu. Nem também levitas existiam ali, porque os levitas eram da descendência de Jacó. Então, note, eu gosto de repetir porque a repetição é a ciência do aprendizado, não? Mas a segunda pessoa a devolver o dízimo, sabe quem foi? Você sabe quem foi? Foi o bisneto? Foi o bisneto. Ou foi o neto? Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Então ele era o terceiro, quarto na descendência ali. Eu não procurei ver isso aqui, né? Então aqui no caso de Jacó. Jacó havia cometido um ilícito. Ele se apropriou da bênção da primogenitura. Ele enganou seu pai Isaac. Já estava velho, já quase que meio cego. Então ele chama o seu filho, Esaú, né, para que fosse caçar, lhe trouxesse a caça, fizesse para ele essa caça com lentilhas. Só que a mãe dos dois, que eram gêmeos, quando ela soube disso, mandou Jacó correr na frente. Jacó, vai lá e pega aqui mesmo no nosso redil, aqui lá você pega uma ovelha rapidinho, imola a ovelha e faz um guisado e traz para o seu pai, antes que Esaú chega. Como Jacó, ele era liso, não tinha cabelo, não tinha peito, o que ela fez? Pegou um couro, e colocou
nos braços de Jacó, quem sabe no queixo. E ele falou assim, quando o pai estava dando a bênção. Falou assim, a voz é de Jacó, ou melhor, de Esaú. E o perfume também, porque o pai cheirou Jacó. E aí Isaac deu a bênção para Jacó. Nesse ínterim, chega Esaú, com a caça e com o guisado vermelho, para trazer para o seu pai Isaac. E aí, Isaac percebeu que houve uma trama ali, entre ele e a sua mãe, Rebeca. E quando Esaú chega, ele percebe do engodo, do dolo. Ele fala assim, pai, o senhor não tem uma bênção para mim? Uma bênção? E chorou ali. Mas a bênção era de Jacó. Porque quando ambos nasceram, não é? As mãos de Jacó tocavam no seu calcanhar na hora do parto. Isso significa que Jacó iria sobrepujar o seu irmão Esaú. Então, não precisaria que ele fizesse isso, porque a bênção já era dele. Então, ele roubou alguma coisa que já era dele. Certo? E agora ele teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo. Ele saiu de Canaã para ir para Mesopotâmia, de onde era Abraão. Falou assim, Abraão, ou melhor, Jacó, você não vai se casar com uma pessoa que não é do nosso povo. E Jacó, como um bom filho, saiu. Levou aí alguma coisa, o gado que ele tinha, e desceu para a Mesopotâmia. E no caminho, já era noite, ele quis dormir, sem agasalho. Mas naquele tempo havia a capa, né? A capa servia tanto para o frio, quanto também para a coberta, vamos dizer assim. E aí Jacó se deita. Se deita e se cobre com aquela capa. Imagino eu. Enquanto ele dormia, ele sonhou com uma escada alta. E os anjos desciam e subiam por aquela escada. E lá no topo estava o Senhor. E ele falou assim, olha, eu não sabia, mas Deus está nesse lugar. E chamou Betel. E aí ele foi para a Mesopotâmia, casou-se ali, entendeu? Antes disso. E aí fala assim que Jacó fez um voto. Fez um voto com Deus, né? Está aqui no capítulo 28. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. É o capítulo 28, de 10 a 22. Você pode ler na sua casa aí. Então, nessa descida para a Mesopotâmia, Jacó fez um voto. Olha, se o Senhor me abençoar na ida, se eu for bem, de tudo eu vou lhe dar o dízimo. E Jacó ficou rico. Então, primeiro, Abraão. E, consequentemente, Isaac. E, consequentemente, Jacó. Então, o dízimo já vinha de muitos anos. Mais de 500 anos antes. E nem havia levita sobre a terra. Até mesmo os pagãos devolviam seus dízimos. Certo? Então, o dízimo é uma coisa já muito antiga. Né? Hoje foi só o começo. Depois a gente volta. Vou ficando por aqui e até breve.